Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Tudo isso se deu, se cumpriu, se realizou quando Jesus foi para a cruz. E atraiu a todos nós em seu corpo. É isso que a Bíblia registra, que quando Jesus foi para a cruz, ele levou todos nós com ele, pela fé, espiritualmente falando. Por isso que agradou ao Senhor moê-lo. Quem que moeu o corpo de Jesus na cruz? Fomos todos nós. Nós temos um problema, ou aquele que ainda não nasceu de novo tem um problema, que só a palavra de Deus pode mostrar. E esse problema chama pecado. O pecado entrou na raça humana. Romanos capítulo 5, versículo 12, está bem claro isso nas Escrituras. Pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos se tornaram pecadores. O pecado que entrou em Adão passou a todos. Não há nenhum ser humano que aqui neste mundo nasceu que não venha com esse problema. E é por isso que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja, ali fala desfeito, eu gosto mais do verbo destruído, para que não sirvamos ao pecado como escravos. E aí a outra versão vai falar assim no verso 7. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Você já morreu. Olha o versículo 8. Ó. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Não tem outra forma de ser justificado do pecado, senão acreditando no que Deus fez por você e por mim. Jesus nos levou com ele para a cruz. Nós morremos com ele, aleluia! Nós morremos com ele. 2 Coríntios 5, 14. Todos os textos que a gente ouve há quantos anos? Quanto tempo? Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim. Se um morreu por todos, logo todos morreram. Ah, aleluia! Então é você ter a fé dada por Deus para que você seja alcançado por essa verdade. E poder dizer, opa, aqui está escrito, isso diz respeito a mim também. Eu fui atraído por Jesus então, porque está escrito. Eu fui crucificado, está escrito. Eu fui crucificado com ele, eu morri com ele. Eu fui sepultado com ele. Quer ver como é que está escrito? Do versículo 4. Olha que tremendo, Romanos 6, 4, perdão. Olha que tremendo, bem claro. De sorte que fomos sepultados. De sorte que fomos sepultados com ele. Com ele. Isso diz respeito a você e a mim, a todos nós. Se você crer, então você pode dizer, eu também fui. Pela fé, espiritualmente falando. Eu também fui sepultado com ele. E agora, vem um momento glorioso, que foi dado a uma mocinha, vocês sabiam disso? Maria Madalena. Foi ela que saiu correndo. Ele ressuscitou, ele vive. E Efésios capítulo 2, verso 6, o que ele diz? Esses jovenzinhos todos sabem, não sabem? E nos ressuscitou juntamente com ele. Olha com ele de novo. Então, amados, Jesus foi crucificado, nós fomos crucificados com ele. Jesus morreu, nós morremos com ele. Jesus foi sepultado, nós fomos sepultados com ele. Jesus foi ressuscitado, nós fomos ressuscitados com ele. Isso é evangelho, isso é novo nascimento. É isso que Jesus falou para Nicodemos e ele está falando para todos. Quem não nascer de novo, não pode ver, não pode entrar no reino de Deus. Como é que nasce de novo? Crendo que você morreu com Jesus e foi ressuscitado com ele. Tão simples. Isso é evangelho. Evangelho é o poder de Deus que salva. Esse poder é exatamente isso. Jesus nos levou com ele para a cruz. Hein, Wagner? Mudou? Nunca mudou, nunca vai mudar. Porque tem algo mais maravilhoso, tem algo maior do que Jesus. Aquilo que nós recebemos pela graça, a gente quer transmitir isso a todos. Só ele para abrir o nosso entendimento, só ele para fazer o milagre da palavra de Deus entrar em nós, que é o verbo vivo entrar em nós, para que sejamos então agora dele, para confessar, eu nasci de novo, eu estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas agora Cristo vive em mim. Hoje pela manhã, nós vimos para mim um dos textos registrados na Bíblia Sagrada, aonde fala sobre o batismo de uma forma tão bonita, tão simples, de uma forma tão clara, que é quando o Filipe, ele é levado pelo Espírito para entrar no carro onde o eunuco estava. Esse homem era superintendente dos tesouros da rainha da Etiópia, Candace. E o Espírito chega para ele e fala, vá até aquele carro. Porque naquele carro tinha um homem que estava com sede de Deus. E ele tinha o rolo do livro do profeta Isaías. Estava lendo.
E quando Filipe chega e diz: você entende o que você está lendo? E são perguntas que eu acho interessantes. Por exemplo, vou fazer uma pergunta aqui para provocar vocês. Você entende o que está acontecendo aqui agora? São perguntas boas a gente sempre pensar, para que a gente sempre tenha consciência daquilo que estamos fazendo. Mas aquele homem foi humilde e disse: eu não sei, me ensina. E pediu para ele entrar dentro do carro, e ele então começou a ensinar. E o livro que ele estava ensinando, do profeta Isaías, estava no capítulo 53. E este capítulo, para mim, é a visão mais bela, mais extraordinária que Deus deu a um homem. Ele deu a Isaías, mais ou menos 750 anos antes de Jesus ir para a cruz. Mas Isaías viu, de uma forma gloriosa, o que aconteceria lá no Calvário. Só para que os irmãos lembrem um pouquinho de Isaías 53, a partir do versículo 1. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem foi manifesto, ou a quem se manifestou, o braço do Senhor? Porque ele foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado, e o mais indigno entre os homens. Homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Agora, essa visão que Deus deu a ele, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Tudo isso se deu, se cumpriu, se realizou quando Jesus foi para a cruz. E atraiu a todos nós em seu corpo. É isso que a Bíblia registra, que quando Jesus foi para a cruz, ele levou todos nós com ele, pela fé, espiritualmente falando. Por isso que agradou ao Senhor moê-lo. Quem que moeu o corpo de Jesus na cruz? Fomos todos nós. Nós temos um problema, ou aquele que ainda não nasceu de novo tem um problema, que só a palavra de Deus pode mostrar. E esse problema chama pecado. O pecado entrou na raça humana. Romanos capítulo 5, versículo 12, está bem claro isso nas Escrituras. Pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos se tornaram pecadores. O pecado que entrou em Adão passou a todos. Não há nenhum ser humano que aqui neste mundo nasceu que não venha com esse problema. E é por isso que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Como é que ele tira o pecado? Como é que Deus, através do seu amado Filho Jesus, concedeu esta graça de livrar a raça humana do pecado? E livra aquele que crê hoje. Essa obra é para todos. Mas quem crê? Quem crê? Quem é que crê? Quando Jesus foi para a cruz, Jesus declarou: e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. E dizia isto significando de que morte havia de morrer. Ele morreu numa cruz, crucificado. Mas ele não morreu sozinho, Filipe. Jamais morreu sozinho. Ele nos levou para morrer com ele. Porque sem a morte no corpo de Cristo, não há libertação do pecado. Por isso que lá em Romanos capítulo 6, verso 6, está lá claramente isso. Sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja, ali fala desfeito, eu gosto mais do verbo destruído, para que não sirvamos ao pecado como escravos. E aí a outra versão vai falar assim no verso 7, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Você já morreu. Olha o versículo 8, ó. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Não tem outra forma de ser justificado do pecado, senão acreditando no que Deus fez por você e por mim. Jesus nos levou com ele para a cruz. Nós morremos com ele, aleluia! Nós morremos com ele. 2 Coríntios 5, 14. Todos os textos que a gente ouve há quantos anos? Quanto tempo? Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim. Se um morreu por todos, logo todos morreram. Ah, aleluia! Então é você ter a fé dada por Deus para que você seja alcançado por essa verdade. E poder dizer, opa, aqui está escrito, isso diz respeito a mim também. Eu fui atraído por Jesus então, porque está escrito. Eu fui crucificado, está escrito. Eu fui crucificado com ele, eu morri com ele. Eu fui sepultado com ele. Quer ver como é que está escrito? Do versículo 4. Olha que tremendo, Romanos 6, 4, perdão. Olha que tremendo, bem claro. De sorte que fomos sepultados. De sorte que fomos sepultados com ele. Com ele. Isso diz respeito a você e a mim, a todos nós. Se você crer, então você pode dizer, eu também fui. Pela fé, espiritualmente falando. Eu também fui sepultado com ele. E agora,
vem um momento glorioso que foi dado a uma mocinha. Vocês sabiam disso? Maria Madalena. Foi ela que saiu correndo. Ele ressuscitou, ele vive. E Efésios capítulo 2, verso 6, o que diz? Esses jovenzinhos todos sabem, não sabem? E nos ressuscitou juntamente com ele. Olha com ele de novo. Então, amados, Jesus foi crucificado. Nós fomos crucificados com ele. Jesus morreu. Nós morremos com ele. Jesus foi sepultado. Nós fomos sepultados com ele. Jesus foi ressuscitado. Nós fomos ressuscitados com ele. Isso é evangelho. Isso é novo nascimento. É isso que Jesus falou para Nicodemos e ele está falando para todos. Quem não nascer de novo, não pode ver, não pode entrar no reino de Deus. Como é que nasce de novo? Crendo que você morreu com Jesus e foi ressuscitado com ele. Tão simples. Isso é evangelho. Evangelho é o poder de Deus que salva. Esse poder é exatamente isso. Jesus nos levou com ele para a cruz. Hein, Wagner? Mudou? Nunca mudou, nunca vai mudar. Quer ver uma coisa muito elevada? Quando é que Jesus morreu na cruz? Quando é que ele foi crucificado? Quando é que ele morreu naquela cruz? A palavra de Deus diz que ele morreu antes da fundação do mundo. Isso é muito elevado. Isso é muito elevado. Mas é isso que está escrito. Já viram isso? Pera, deixa eu mostrar, porque aqui a gente tem que mostrar. Você falou, então mostra. 1 Pedro, capítulo 1, a partir do verso 18. Olha que tremendo isso. 1 Pedro, capítulo 1, a partir do verso 18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais. Mas como? Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. E agora olha que lindo que está escrito. O qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. O cordeiro morreu antes da fundação do mundo. Eu só posso entender isto. Só posso entender. O soberano, o todo-poderoso, ele já sabia de tudo que ia acontecer. E ele já providenciou a salvação. Para que desde Adão até o último ser humano, todos possam ter o direito de escolha. É a maior escolha da tua vida. É o assunto mais importante da tua vida. É a eternidade. Aonde você estará na eternidade? Para onde você vai a hora que acabar este tempo? Jesus veio para isto. Jesus não veio resolver nossos problemas aqui. Tem muita gente usando o nome dele para isto. Aliás, ele falou isso, né? Muitos me dirão naquele dia: Senhor, não expulsamos demônios, não fizemos maravilhas, não profetizamos. Infelizmente, muitos vão ouvir assim: eu não conheço vocês. Vocês estão usando meu nome. Jesus não veio para resolver nossa vida aqui, gente. Mas ele prometeu o quê? A vida eterna. Ele prometeu que a hora que acabar isso aqui, nós vamos estar junto dele. Aliás, ele declarou para todos que querem segui-lo. Lá em João capítulo 16, no versículo 33. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições. Não é isso? É pesado, não é? Eu acho. No mundo tereis aflições. Peraí, mas aí ele vem com uma coisa. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então não é pra gente ficar, ai. Não. É pra gente enfrentar isso em nome de Jesus. Aqui os dias são maus. Aqui o mundo jaz no maligno. Tá tudo bem. Mas ele disse assim: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então eu devia falar assim: ó, aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor. A escolha tem que ser feita. É preciso escolher. Todos precisarão escolher. E tomar uma decisão. Se você não quer, tudo bem, não há problema. Aliás, Deus é um gentleman, ele respeita profundamente cada um. Deus jamais vai pegar ninguém a laço. Mas ele tem batido na porta do coração. Agora ele faz assim: os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. O que ele fala agora? Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente, a tua casa, a tua geração. Será salvo tu e a tua casa. É para você, é para tua casa, é para teus amigos, é para todos. Porque tem algo mais maravilhoso, tem algo maior do que Jesus. Aquilo que nós recebemos pela graça, a gente quer transmitir isso a todos. O que aconteceu com Lídia? Lídia servia a Deus, era uma serva de Deus. Mas ela não conhecia o evangelho. E eu sei que tem muitas pessoas sinceramente servindo a Deus. Eu sei que tem muitas pessoas sinceramente vivendo, procurando viver de acordo com a palavra, confessando Jesus, mas que não morreram com Jesus. Lídia foi uma mulher que não tinha essa experiência. Mas o que aconteceu na vida dela? Ela foi ouvir o que Paulo estava falando. E o que aconteceu? O extraordinário aconteceu. O milagre aconteceu. Qual foi o milagre? Uma certa mulher, chamada Lídia,
vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que servia a Deus, nos ouvia. Qual foi o milagre que aconteceu? Olha lá, meu amado. O Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Quem é que fez isso? Foi Deus. O Senhor é que fez isso. Ele fez isso na tua vida, sabe? Fez isso na tua vida, Simone. Fez isso na vida do meu irmão, fez isso na nossa vida, meu irmão, minha irmã, tá aqui. Ele fez isso. Só ele faz. Só ele para abrir do nosso entendimento, só ele para fazer o milagre da palavra de Deus entrar em nós, que é o verbo vivo entrar em nós, para que sejamos então agora dele. Para confessar, eu nasci de novo, eu estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas agora Cristo vive em mim. Romanos 6,3, ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados aonde? Na sua morte. Quem é que faz esse batismo aqui? É Deus. É Deus que te batiza na morte. É Deus que revela para você que você morreu. Para você dizer assim, eu morri. Deus nos dá nova vida. E é isso que ele quer fazer. Se você ainda não tem essa experiência, ô meu amado, tem muita gente orando por você. Mesmo que você está visitando a gente hoje. Aliás, vamos fazer isso agora. Eu gosto de lembrar meus irmãos e minhas irmãs que estão aqui. Nós estamos trabalhando. Todos nós. A justa operação de cada parte. E aí nós devemos orar assim, ó. Papai, tem amados e amadas que estão aqui que nós não conhecemos e sabemos que o Senhor é que tem o poder para alcançar essas pessoas. Conceda esta graça a esses queridos, para que eles também tenham a vida eterna e sejam comprados pelo sangue do seu Filho Jesus. E eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. É assim que nós oramos, pedindo. O que eu vou pedir? O que tem de mais importante? O que tem de mais importante? Jesus falou assim, ó. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se ele não for salvo? Se ele não tiver um novo nascimento, o que adianta? E aí a gente fica preocupado com as coisas daqui e esquece do depois. E Jesus veio pro depois. Então creia, meu amado. Creia. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O ladrão vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham com abundância. E abundância não é isso aqui não, gente. Abundância é vida que não acaba, é vida eterna. Essa é a vida que ele veio dar. E que Deus abençoe a todos que aqui estão com a alegria de estar em Cristo. E se você não está, ô amado, vem.